Olá, meu nome é Alice e eu falo em nome de toda a equipe dos dois museus que participaram juntos na 19ª Semana Nacional de Museus, que é o Museu Casa da Memória Italiana e o Museu da Cana, para aqui agradecer aos depoimentos que nós recebemos das instituições, espaços, lugares de memória, museus que estão também situados aqui na nossa região. Em Ribeirão Preto, onde o Museu Casa da Memória Italiana é situado, e em Ponta e Sertãozinho, onde o Museu da Cana se encontra. Convidamos outras instituições, outros espaços, associações, e sabemos que a realidade envolve aí muitas outras questões. E imaginamos que essa reflexão, mesmo que não seja aí gravada e compartilhada por esses outros espaços, também permeiam, né, que são discussões em relação ao museu, o futuro dos museus, a memória, o quanto queremos sair, recuperar e reimaginar. E de uma certa maneira, nós queremos aqui deixar nosso agradecimento em relação a essa parceria, e aí que é o nosso grande objetivo de manter fortalecido essas redes de ações e também abrir espaço para a comunidade vir participar, falar, né, ter voz, decidir junto conosco. Então, fica aqui o resultado de alguns desses depoimentos que nós recebemos e publicamos ao longo do mês de maio de 2021 para tratar da temática, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Então, fiquem com esses depoimentos todos juntos e, novamente, meu agradecimento. O Museu da Cidade de Sertãozinho foi aberto ao público em 2010. Ele ocupa uma das casas mais antigas da cidade, construída em 1916 para ser a primeira sede do Fórum e Cadeia da cidade. O Museu da Cidade possui como acervos mobiliários, máquinas, equipamentos de usinagem, equipamentos agrícolas que contam para a gente um pouco dessa memória que faz de Sertãozinho a capital nacional do etanol. A gente também tem memórias da cidade, memórias da vida privada e da cultura popular, além de obras de arte. Com a pandemia, o Museu da Cidade também fechou em 2020 e parte de 2021. E para o futuro, a gente pensa em duas coisas para trazer para dentro do museu. A primeira delas é a própria pandemia. Como é que o museu vai contar para a cidade a história dessa cicatriz que foi a pandemia? E a segunda é a nossa preocupação sobre quando a gente vai poder, junto com a nossa comunidade, com os visitantes, olhar nos olhos deles, sorrir junto e se tocar, né? Além da virtualidade do museu, a gente também é muito preocupado com essa proximidade entre as pessoas. O Museu da Cidade vai ficar de portas abertas, sites abertos, redes sociais abertas, mas o que a gente quer mesmo é um abraço. Olá, meu nome é Renato Caetano da Silva, sou formado em Gestão de Negócios, sou professor de capoeira, sou músico popular e atualmente trabalho como chefe do Museu da Imagem e do Som José da Silva Bueno, o MIS aqui de Ribeirão Preto. O MIS-RP foi criado no dia 13 de abril de 1978. Na ocasião, o museu foi instalado no prédio onde funciona a Casa da Cultura. O acervo do MIS é muito rico, conta com itens como máquinas fotográficas, projetores, rádios, televisores. Esse acervo, ele conta também a história dos meios de comunicação. No ano de 2020, o MIS reabriu as suas portas em uma nova sede, uma sede própria, aqui no prédio da Casa de Câmara e Cadeia. Esse prédio é um prédio centenário, que teve a sua obra finalizada no ano de 1889. Atualmente o MIS está com uma exposição que traz uma mostra de cinema que está aberta ao público. E também conta com uma parceria com um pesquisador, que é o Alexandre Gonçalves Pérez, que é um músico pesquisador, e uma parceria também com o Centro Universitário Barão de Mauá, que disponibilizou alguns estagiários, e está também com um processo aí, com um projeto de pesquisa científica que está em andamento também. Olá, eu sou Simara, publicitária, pedagoga e profissional de museu. Componho a equipe do MIS-RP, Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto. Penso no MIS no futuro com o resgate
da participação das instituições educacionais, seja nas atividades presenciais ou virtuais, ou junto aos projetos de educação patrimonial, na relação com esse público infantil, juvenil e adulto, ou ainda pela participação em pesquisa no seu rico acervo com as universidades e sociedade civil nas áreas de música, cinema, fotografia e história local e geral. Para mim, o Museu do Futuro ou o Futuro do Museu é uma reconexão e uma restauração da sua relação com a comunidade do entorno, o que possibilita ampliar formas de criar espaços criativos, mais leves, mais interessantes, sempre com um olhar voltado para o acolhimento por meio do diálogo com a sociedade e a sua comunidade. Sendo assim e só assim, possibilitar ampliar as suas relações de afetividade por todos os lados. Olá a todas e todos, eu sou o poeta, professor de História e hoje presidente da Associação Cabeça de Negro, Isaac Moreira. Eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre a Associação Cabeça de Negro, falar um pouco do trabalho que o Cabeça de Negro vem realizando aqui na cidade de Sertãozinho e região. Primeiramente, o nosso muito obrigado a mais essa parceria, a esse convite feito pelo Museu da Cana de Sertãozinho e região, para que a gente possa realizar, falar um pouquinho da instituição Cabeça de Negro, falar um pouco dos seus trabalhos. A Associação Cabeça de Negro, ela vai surgir ali por volta dos anos 2000, justamente para saciar a necessidade de organização coletiva, A Associação Cabeça de Negro é um grupo formado por vários artistas que contempla diversas artes em suas mais diferentes áreas, a literatura, o teatro, o hip hop nos seus 4 elementos, a dança urbana, a capoeira. Então, essas são algumas das atividades que a gente vem desenvolvendo no nosso dia a dia aqui em Sertãozinho e região, A Associação Cabeça de Negro também tem uma preocupação social muito grande com todos os problemas que a sociedade nos propõe a pensar, Em 2015, 2016, a gente lançou 2 livros promovendo um festival Alma Negra, promovendo um concurso literário aqui na cidade e região, onde foi muito bem recebido, Lembrando que o Museu da Cana foi um espaço onde a gente realizou justamente o lançamento do livro Mulheres Negras, se eu não me engano, em 2016. Então a gente tem essa questão da preservação da cultura afro-brasileira e da preservação dos espaços que precisam ser preservados com muito afinco, A Associação Cabeça de Negro, ela vai surgir justamente na necessidade de se organizar enquanto grupo artístico da cidade, enquanto pessoas que estão promovendo arte, pessoas que estão promovendo cultura e pessoas que estão preservando a cultura afro-brasileira que é tão presente em todas as cidades aqui do Brasil, Então, meu muito obrigado ao Museu da Cana por abrir esse espaço para a gente poder estar falando um pouco sobre a Associação Cabeça de Negro. Meus mais sinceros cumprimentos, muito obrigado. Olá, meu nome é Ciro, eu sou bibliotecário, eu sou coordenador aqui da Biblioteca Sinhá Junqueira. Eu trabalho com incentivo à leitura já há mais de 10 anos. E tenho muito prazer em trabalhar nesse espaço, é um espaço maravilhoso. Hoje esse espaço é uma biblioteca, mas nem sempre foi assim. Era a casa da dona Sinhá Junqueira, do Quito Junqueira, desde a década de 30, quando foi construído. É um espaço muito bonito, que foi restaurado.
E a partir da década de 60, após o falecimento da dona Sinhá Junqueira, ele se tornou uma biblioteca. E funciona assim desde a década de 60, e a partir de 2019 passou por uma grande restauração e se tornou esse espaço que é hoje. Bom, quando eu penso sobre o futuro desse espaço, eu penso que é necessário a gente pensar qual que é a ideia de leitura, né? Se a gente pensar que leitura extrapola a palavra, a gente vai entender que esse espaço deve ser apropriado por pessoas que vêm aqui não só para ler um livro, para ler a palavra, mas para ler o mundo, para que seja um espaço dinâmico, de interação, de apropriação, de arte, de pulsação de vida. Então esse espaço ele deve ser apropriado por todas as pessoas e que seja um espaço de produção, de construção de conhecimento. Não só aqui, mas que o futuro, que a BSJ ela extrapole os muros dela mesmo, né, que possa não só dialogar com a praça, mas também com as comunidades e que as comunidades venham desenvolver os seus trabalhos aqui também. Quando a gente fala pensar qual é o futuro do museu, né? E pensar esse espaço também como um espaço de memória, eu acho que seria interessante a gente pensar também os museus, eles preservam qual memória? Historicamente a gente sabe que os museus eles preservam a história dos vencedores e não a história dos vencidos. Então uma proposta interessante é lançar outra pergunta. De que maneira a gente está trabalhando para que a gente cause uma ruptura com isso? De que maneira os museus, as instituições estão pensando a apropriação desse espaço que não seja só para a preservação da memória dos vencedores, mas também para a preservação da memória dos vencidos. É isso que eu acho que não só as pessoas que trabalham com o museu, mas as pessoas que frequentam. Qual memória a gente quer preservar? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Estamos aqui no espaço maravilhoso da cidade de Pontal, a Casa da Cultura Manuel Vasconcelos Martins, um ícone da cultura desde a década de 80. Essa casa foi assim instituída em 1989, porém ela tem história, muita história antes disso. Antes disso, ela era a casa dos chefes da estação ferroviária. E temos ainda na nossa cidade famílias remanescentes desses chefes. Um legado importantíssimo para a nossa cidade, visto que a ferrovia ela foi ponto de partida para a construção do nosso município. Essa casa, eu disse que ela foi um ícone. Por que ela foi um ícone para a nossa cidade? Porque a partir dela as pessoas se reuniram. Eu me lembro que eu, por exemplo, como artista jovem ainda na época, das artes plásticas, das artes visuais, tive a oportunidade de acompanhar esse desenvolvimento. As pessoas se reuniam aqui tanto para trabalhos, para mostrar seus trabalhos artesanais, como seus trabalhos artísticos, para poemas, recitais, grandes exposições de grandes nomes tiveram aqui desde a sua fundação. Em determinado momento, ela abrigou a Biblioteca Municipal em meados de 2007. E depois ela foi retomada como Casa da Cultura. Tive também a oportunidade de acompanhar alguns eventos, como os eventos de festa junina, grandes eventos de Natal, de Filho de Deus. E uma exposição me marcou, que foi um momento quando a dona Edmari e o senhor João Pedro estiveram aqui com a sanfona, tocando, e nós fizemos uma entrevista e foi maravilhoso. Várias outras coisas marcaram
momentos nessa casa, porque ela é uma casa, assim como todo o espaço da ferrovia, amado pelos munícipes e pelas pessoas do entorno. No momento, a casa encontra-se sempre aberta para visitação, dependendo aí das questões da vigilância sanitária, da pandemia, etc. Logo que nós saímos desse momento, ela retomará seus momentos de exposição e de cursos. Temos também feito algumas gravações de atividades para a pandemia aqui dentro. Para finalizar, nós sabemos que o prefeito José Carlos tem uma intenção de restaurar toda essa estrutura, porque nós temos problemas estruturais, houve um princípio de incêndio aqui no ano de 2020, então que nós precisamos rever para devolver esse espaço ao município como um espaço digno de exposições e eventos que é tão tomado por essa cidade. Olá, meu nome é Vinícius Barros, eu atuo pelo Memorial da Classe Operária UGT na cidade de Ribeirão Preto, um espaço criado em 1934 para ser a sede da União Geral dos Trabalhadores, uma organização criada por operários que lutavam pelos seus direitos e que tinham como ideologia o anarcossindicalismo no início, mas o espaço também, durante a primeira metade do século XX, foi sede do Partido Comunista e diversas outras organizações de trabalhadores e trabalhadoras. Após o golpe militar de 1964, o espaço tem uma mudança, o processo de repressão da ditadura ele se abate sobre o espaço, mas o espaço permanece como um espaço de resistência muito forte e de fomento à cultura negra na cidade, por meio do Clube José do Patrocínio, que vai ter sede no espaço. Também outras iniciativas de teatro negro, de capoeira, ocorrem no espaço, e os bailes que foram muito famosos e que deram uma difusão muito grande do espaço na cidade de Ribeirão Preto, principalmente para a população negra, aí na década de 70, 80, foi muito forte. Hoje o espaço se configura como um centro cultural. Nós fomos pontão de cultura de 2011 a 2013, lembrando que o espaço foi tombado como patrimônio histórico em 2003, foi totalmente restaurado e rebatizado como Memorial da Classe Operária UGT, fazendo menção a essa tradição e essa relação que existe de luta política do nosso espaço, sempre no espectro da esquerda, no espectro democrático da nossa política. Nós, hoje, somos uma sede de movimentos sociais e um espaço aberto para diversas manifestações culturais e outros movimentos sociais e com participação nas articulações políticas da sociedade civil. Sobre o futuro do nosso espaço, o que nós pensamos é que ele precisa, para se projetar para o futuro, ter cada vez mais noção do que ele representa enquanto memória, né? E essa memória, ela diz respeito à luta de trabalhadores e trabalhadoras, a luta pela democracia, pela igualdade social, por justiça social, por direitos fundamentais, que é algo extremamente necessário na cidade de Ribeirão Preto, uma cidade desigual. Portanto, o memorial hoje não apenas conta uma história de um passado, mas tenta resgatar, trazer desse passado a energia para as lutas atuais e lutas futuras, né? E isso passa muito pela cultura, pela defesa do meio ambiente e pela justiça social, pela luta contra o racismo, contra o patriarcado, na sua dimensão opressora. Então, é um espaço aberto para diversas iniciativas, não só no campo estético das artes, mas no campo da sua luta, da sua mensagem enquanto progresso. Para mim, o futuro dos museus é convidar a população para estar dentro dos museus, não apenas como espectadores, para conhecer uma determinada história ou ver uma determinada exposição, assistir um determinado show, mas para que seja parte ativa da concepção daquilo que acontece dentro do museu. O que nós vemos muitas vezes é que falta protagonismo popular nessas
instituições. E o Memorial da Classe Operária, o IGT, ele tem como norte, como seu objetivo, ser um espaço plural, democrático e que seja sede das manifestações da população de Ribeirão Preto. Somos um espaço aberto, tanto na parte da gestão das associações mantenedoras, como nessa agenda cultural. Queremos sediar os movimentos sociais, os movimentos culturais de Ribeirão Preto.